Boa noite, meu nome é Vitor, como está aí? Mais uma vez aí com vocês. Venho passar agora nesse instante sobre o circuito de linearidade, que eu fiquei devendo um exemplo 2, que é um exemplo assim, um pouco mais complexo. Então, nesse exemplo aí ele pede: considere o circuito abaixo e responda. Letra A: determine I0 e V0 para Vs igual a 1 volt. Então vamos assim por parte, Então depois a letra B ele pede I0 e V0 para Vs igual a 10 volts. E depois ele pede para substituir esses resistores, todos têm um valor de 1 ohm. Ele pede para substituir todo por 10 ohms e determinar I0 e V0 para Vs igual a 10 volts. Então sabemos que todos eles estão ligados aí. O Vs, o que é o Vs? É o valor da fonte de tensão. O I0 é a corrente que passa no R4, como pode ver no desenho, é a corrente que passa no R4. E V0 é a tensão no R4. Então é isso que nós vamos ter que estar ligado durante todo o tempo. E eu, particularmente, eu quis, tem várias outras formas, mas eu quis começar a resolver essa questão aí pelo método das malhas. Não pediu qual método, simplesmente tem que aplicar a linearidade. Eu apliquei iniciando, pelo método das malhas. Então pode ver que eu escolhi a malha I1, malha I2 e malha I3. Polarizei conforme o sentido que eu escolhi para calcular. Se estiver com sentido errado, simplesmente a corrente vai dar negativa. Então se eu escolhi certo, tem que dar tudo positivo no final. Então, de acordo com o sentido, pode ver na malha I1, começando pela malha I1. O R3 sempre é uma queda de tensão, começa positivo, termina negativo. O R2 começa positivo, termina negativo. O R1, mesma coisa. Só que você pode reparar que o R2 e o R1, eles não estão apenas na malha I1. Eles também estão em outras malhas. Então o R2, ele, além da I1, ele está com a I3. E o R1 está com a I2, além do I1. Então nós vamos ter que ter cuidado só na hora de calcular. Começando pela malha I1, no R3. Como é uma queda, é negativo. Menos 1, que é o valor de R3. Qual é a corrente que passa ali? I1, só o I1. Então dessa forma eu estou aplicando a lei de Kirchhoff das tensões na malha I1. Menos 1, I1. R2, mais uma queda de tensão, valor 1, menos 1. Por que eu botei ali que multiplica I1 menos I3? I1 é a malha que eu estou calculando agora. I3 é a outra malha que compartilha, que é usada também o R2. E como você pode observar ali na malha I1, os sinais estão invertidos com a malha I3. Onde está positivo, está negativo do outro lado. Por essa forma ele ficou negativo, multiplicando I1 menos I3. Da mesma forma, o R1 agora, analisando o R1, menos 1, por ser uma queda de tensão. 1 é o valor dele, que multiplica I1 menos I2, sinal invertido também. Como ele está na malha I1 e I2, então fica dessa forma, multiplicando I1 menos I2 igual a 0. Dessa forma, eu vou obter a minha primeira equação, que é menos 3I1 mais I2 mais I3 igual a 0. Essa é a minha primeira equação. Agora eu vou começar pela malha I2. Então já está polarizada da mesma forma. R1 e R5 apenas e uma fonte de tensão, que é o meu Vs. Então, começando pelo Vs, eu vou 1 volt, que é a minha fonte de tensão, ela vale 1, como foi falado na letra A do exercício, menos 1, que é o R1, uma queda de tensão. O que acontece? R2, que é a malha que eu estou calculando, menos a outra malha que é usada o R1, que é o I1. Então, menos 1 vezes I2 menos I1. Agora, o R5, mais uma queda, menos 1, que multiplica I2 menos I3, que I3 é a outra malha, que é compartilhada, que também é usado, o R5. Não tendo mais nada para calcular, igual a 0. Dessa forma eu acho a minha segunda equação, que é o I1 menos 2I2 mais I3 igual a menos 1.
já tenho duas equações. Como eu preciso, né, eu tenho 3 variáveis, eu preciso de mais uma equação. Sendo assim, vamos partir para a malha I3, que já está polarizado, os resistores todos polarizados na mesma ordem. Então nós vamos começar aí pelo R2. Como pode ver, o R2, todos eles são uma queda de tensão, todos eles serão negativos. O R2, de qualquer maneira, ele compartilha, né? Está da mesma forma com I1 e I3. Como eu estou calculando I3, eu começo menos I1, que multiplica I3 menos o I1. Sinais contrários, como eu expliquei já atrás, menos I1. Agora eu vou para o R4, que é menos 1, que multiplica I3. Não tem outra malha compartilhando, apenas o I3. Então, só o I3. Menos 1, que é agora o R5, né? Que multiplica I3 menos I2, conforme está polarizado o meu resistor. I3 menos I2, sinais trocados, vai ficar negativo, igual a 0. Dessa forma eu acho a minha terceira equação. I1 mais I2 menos 3I3 igual a 0. Então nós vemos aí, para resolver a letra A, eu peguei as 3 equações e montei um sistema de 3 equações. Eu aplicando aí, né, a forma que eu quiser resolver esse sistema, tanto faz, eu consigo achar I1, I2 e I3. E o I1 eu achei que é 0,5, I2 1 e I3 0,5. Então se I0, você pode ver onde está passando I0 lá no R4, é igual ao I3. Dessa forma o I3 eu tenho um valor de quanto? 0,5 amperes. Então o meu I0 eu já achei. Meu I0, 0,5 amperes. E o meu V0? V0 é a tensão no R4. Então, como sabe, né? V igual a RI, eu vou apenas multiplicar a resistência pela corrente. Multiplicando 1 vezes 0,5, que é a corrente, eu vou achar 0,5 volts. Então, dessa parte eu já termino a minha letra A do exercício. Agora, na letra B, né, ele pede termine 0 e V0 para Vs igual a 10 volts. Se eu aplicasse aquilo tudo que eu apliquei no início com Vs igual a 10, eu ia achar. Só que se eu já apliquei aquelas 3 equações, já achei tudo, agora o que é mais fácil para mim é aplicar a linearidade. Então vamos aplicar simplesmente uma regra de 3. Então se eu tenho ali o meu Vs, que eu calculei na letra A, valendo 1, eu achei o I0 igual a 0,5 amperes, né, o que eu achei na letra A. Aí agora aqui, se for 10 volts o meu Vs, eu não sei quanto que vai ser o meu I0, a corrente do meu I0. Então eu botei uma interrogação, que eu não sei o que é. Sendo assim, nós vamos fazer uma regra de 3 e vamos encontrar. Multiplicando aí, eu vou colocar 1x, que eu chamei da corrente do I0, eu não sei o que é, eu botei x, é igual a 10 vezes 0,5. X é igual a 5 amperes, ou seja, para meu Vs valendo 10 volts, o meu I0 vai ser 5 amperes. Se eu já achei a corrente, basta eu botar lá V igual a RI, que eu vou achar o V0. V0 vai ser 5, né, que é 5 amperes, vezes 1, que é a sua resistência. A resistência de R4. Dessa forma, eu já consigo encontrar 5 volts. Então, letra B, muito mais fácil. Se eu aplicasse igual eu fiz a letra A, eu ia encontrar a mesma coisa, porém, nessa forma, muito mais simples. Agora a letra C, eu tenho que só tomar um cuidado aqui, uma análise que ele pede, né? Que ele fala que agora é para trocar, pegar... O que eu fiz na letra B foi 10 volts. Tudo bem. Eu já sei que para 10 volts, o que eu tenho que fazer? Só que eu tenho que ter só cuidado que ele fala em relação a resistor. Ou seja, o meu resistor, ele vai de 1 ohm, ele vai para 10 ohms, é o que ele me pede agora. Se eu aumento a minha resistência, eu tenho que estar ciente nesse ponto aqui, nesse exercício, que eu vou diminuir a minha corrente. Eu vou diminuir a corrente, eu não vou aumentar a minha corrente.
Então, dessa forma, o que eu tenho que parar e pensar? Meu I0, quando a minha fonte na letra B, né, estava 10 volts, eu achei o I0 igual a 5 amperes, correto? 5 amperes o I0. O resistor foi de 1 ohm. Agora, eu tenho que achar a corrente no I0 com um resistor de 10. Só que como ele vai ser, a minha corrente vai diminuir, pode analisar ali que eu botei 1 sobre 10. Porque senão ela não vai aumentar, ela vai diminuir. Dessa forma, eu monto a minha regra de 3 e vou encontrar que X, que é o valor que eu achei de 0, não sei, é 0,5 amperes. Resolvendo essa regra de 3, eu vou achar 0,5 amperes. Então, I0 vai ser 0,5 amperes. Para me achar o V0, basta eu usar V igual a RI. O V0 é igual a I0 vezes a resistência do 4. Então agora você pode analisar que o 4 agora ele já não é 1 ohm, é 10 ohms. Então V0 vai dar um total de 5 volts. O que seria os 5 volts? 0,5 amperes vezes 10. Então, pela letra C, já tem como você entender tudo que foi feito aí. Basta ter cuidado quando se tratar de resistor. A corrente vai diminuir, conforme nesse exemplo que nós vimos aí, sem alterar a tensão, conforme vimos o V0 aí. Desde já, obrigado mais uma vez.